Algumas histórias nasceram de coincidências, outras de acontecimentos que ninguém consegue explicar. Sons, vozes, passos, memórias gravadas no tempo. A LC Produções convida você a ouvir e sentir cada uma delas. Histórias que misturam mistério, emoção e um toque do sobrenatural. Trabalho editado por Leandro Mendonça. Tenham todos uma boa audição. História de Tião Ramos, o mexicano misterioso. Aconteceu comigo, gente. Não é história, é real também. Eu tinha meus 22, 23 anos de idade e era gerente do segundo maior mercado da cidade onde eu morava. E eu era gerente e naquele dia faltava pessoas para fazer uma entrega longe da cidade, uns 35 quilômetros longe da cidade. Era só sítio, mato, mato e sítio, sítio e mato. Eu, como não tinha mais ninguém para fazer aquela entrega, eu peguei o Fusca, né? Um Fusca que tinha para fazer entrega, tirava os bancos de trás e colocava a mercadoria ali e fui fazer essa entrega. E ao sair da casa da pessoa que eu fui fazer a entrega, caiu uma chuva. E lá na cidade onde eu morava, a terra era terra vermelha e grudava muito. Tanto nos pneus de carro, o carro patinava. E ao sair, o Fusca patinou, né? Patinou e não saía do lugar. Aí as pessoas ajudaram, né? Empurrar, até que saiu. No que saiu, eu segui em frente, né? Aí como eu tinha saído de dentro do Fusca, encheu os pés de barro e eu fui, aí andei uns 5 quilômetros, mato dos dois lados, tinha que passar dentro de um riozinho. Mas só que quando eu cheguei naquele riozinho, eu parei o Fusca dentro do riozinho, um pequeno rio com laje, né? Aí eu parei o Fusca ali. Quando eu fui abrir a porta do carro para sair com as pernas para fora, para lavar as pernas cheias de barro, olhei no retrovisorzinho, né, no espelho que tem dentro, que a gente olha para trás e enxerga o que está atrás. Tinha um mexicano, gente. Tinha um mexicano bem corpudo, sentado numa das cestas de entrega, que coloca mercadoria para entregar, né? Tava sentado um mexicano com um chapéuzão na cabeça, um cigarrão de palha na boca, um bigodão assim, bem sério assim, olhando para mim, sabe? Olhei para baixo, né? O que tá acontecendo? Olhei no retrovisor novamente e o mexicano tava lá, bem sério, bem sério. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não conseguia tirar as pernas para fora para lavar as pernas sujas de barro, né? Aí, com muito custo, eu tirei a perna esquerda.
para fora do carro e lavei a perna esquerda. Depois tirei a direita com as mãos, pegava a perna e colocava para fora e lavei. Quando eu coloquei as pernas para dentro do carro, fechei a porta, né? Fui sair de dentro do rio com o carro não saía. Olhei no espelhinho, o mexicano estava lá. Aí de repente eu com o pé atolado no acelerador, o carro aí estava urrando, né? O motor. Aí de repente esse carro deu um salto de uns 5 metros para frente e eu não conseguia controlar o Fusca, né? E fomos que fomos até que eu controlei, olhei no retrovisor novamente. Cadê o dito cujo do mexicano? Não tinha saído. Rapaz, naquela estrada o Fusquinha não passava de 100 por hora, mas eu acho que eu corria mais ou menos em 120 por hora até chegar na cidade. Meu Deus do céu, aquele dia foi terrível, bicho. Você olhar dentro do carro sozinho, 10 horas da noite, num retrovisor dentro de um carro e ver uma pessoa sentada atrás de você, olha, não arrepia, você trava, né? Porque você estava sozinho, de repente olha no retrovisor de dentro e olha para trás, tem uma pessoa que você nunca viu na vida sentado ali olhando para você, o chapéuzão mexicano na cabeça, um bigodão, um cigarrão de palha na boca, trava na hora. E aquilo para mim ficou marcado e eu vou morrer e não vou esquecer daquilo, gente. É terrível mesmo. História de Elizabeth Rosa. A Casa Mal Assombrada. Essa história aconteceu em 1992 e diante. Foi quando eu fui morar numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Vinhedo. Conheci o meu marido e de lá nós fomos morar na cidade do interior de São Paulo chamada Registro. Fomos morar numa fazenda. E nessa fazenda era muito grande mesmo. Então tinha vários caseiros divididos por ponto da fazenda. E eu morava, mais o meu marido, em um desses pontos. Depois, mais ou menos assim, de uns 2 anos morando nessa casa, meu marido deu para se juntar com a turminha de amigos e beber, né? Então toda vez que ele chegava da fazenda, a partir das 5 horas da tarde, ele tomava banho, lanchava e ia sair com os amigos. Nisso no início ele passava a chegar às 9 horas da noite. Até aí tudo bem, estava indo tudo muito bem, né? Aí de repente ele começou cada vez mais tarde, né? Aí o que acontece? Comecei a ficar muito tempo só, né? Aí um belo dia eu fiz a janta, tomei meu banho, esperei o meu marido, já era tarde. Essa casinha que a gente morava tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Só que um desses quartos eu mantinha trancado porque eu não usava, só era nós dois, né?
esse quarto era vazio, aí eu deixava ele sempre trancado. Aí comecei a ouvir passos em volta da casa, comecei a ouvir vozes, comecei a ouvir barulho, como muito. No início era aquelas coisinhas sutil, acontecia aqui, acontecia ali, depois parava, né? Até aí eu não me ligava, porque tinha uma fábrica perto, né? Eu achava que era alguém fazendo barulho lá e dando eco lá em casa. Aí de repente começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais barulhento, conforme passar os dias, né? Aí cheguei ao ponto de sentar com meu marido e conversar o que estava acontecendo. Querido, tem alguma coisa estranha nessa casa. Eu tenho ouvido vozes, passos ao redor do quintal e sons estranhos vindos do quarto vazio. Eu tô com medo. Pare de bobagem, mulher. Deixe de conversa fiada. Você tá inventando isso para que eu fique mais tempo em casa. E eu quero só ver alguma assombração aparecer para mim. Boto ela para correr em 2 tempos. Então o que aconteceu? Ele não acreditou. Aí um belo dia eu estava deitada, apagada já as luzes, né? E deitada, sozinha em casa. Já era mais ou menos umas 10h30 da noite. Aí eu escutei os passos em volta da casa e chamando meu nome, Beth. E eu fingi que não ouvi, né? Nem respondi, Beth. Quando foi no outro dia, eu fui na casa do seu Fernando, que era o outro caseiro mais na frente. Eu falei, seu Fernando, o senhor foi lá em casa me chamar Marco ontem à noite? Ele disse, não, Beth. Porque assim, a maioria dos caseiros, eles de noite, cada um fazia uma ronda nos aceros da fazenda para saber se não estava sendo invadida por alguém, que tinha gente que entrava para roubar frutas, né? Então, cada dia um caseiro fazia essa ronda. Então eu imaginei que podia ter sido ele, né? Ele disse, não, eu não passei lá. Desse dia em diante, ele passou a andar mais vezes por ali. E sempre ele me dizia que não via ninguém, né? Aí eu cheguei com meu ex-marido e conversei com ele novamente, né? Aí ele disse, eu quero ver que isso apareça pra mim, e xingou aquele palavrão bem alto. Eu falei, você não faça isso, que se fizer isso é pior. O que acontece? Nós jantamos, se ajeitamos, fomos dormir. Era mais ou menos assim uma 00:30, quando nós estava quase pegando no sono, gente. Na cabeceira da cama, no quarto da gente. Esse homem não ficou dentro de casa nem um segundo. Ele mesmo ouviu, era 00:30, a gente pegou a estrada de pé, andamos 35 minutos de pé, hein? Que a mãe dele morava em outro vilarejo. E o que acontece? Ele não ficou em casa um segundo e eu ficava sozinha todos os dias, hein? Me pegou pela mão e foi dormir na casa da mãe dele. Nesse dia ele não dormiu lá de jeito nenhum. Aí depois, eu conversando com o seu Fernando, que era tio dele, ele falou para mim que a primeira esposa dele morreu ali naquela casa, né? Então, achava que era por isso que estava acontecendo as coisas. História de Marcos Rangel. Entre sons e passos.
Corria o fim dos anos 70 e naquela época, eu ainda aluno do Instituto Benjamin Constant, gostava muito de música, como até hoje. E tinha uma galerinha comigo, colegas, amigos da época também, que compartilhavam o mesmo gosto musical. Como a gente também não tinha grandes recursos para fazer gravações, recursos tecnológicos, então muitas vezes a gente gravava fitas cassete, que hoje praticamente ninguém conhece mais, de rádio, de toca-disco, que também muita gente já não conhece mais, gravava de microfone. Ora, a gravação ficava ruim, claro que ficava, o som não ficava bom, mas era o que podíamos fazer para ter aquilo que a gente muitas vezes queria, gostava e não tinha outra alternativa. Então, a gente usava esse recurso. Vai daí que certa feita, um amigo meu, que hoje já não está mais entre nós, já está lá do outro lado, o querido amigo Jorge Aloísio, me chamou para fazer umas gravações de uns discos que eu tinha. Eu tinha uma vitrolinha lá no Benjamin Constant, levei para lá uma vitrolinha portátil e eu falei, não, ok, cara, só que quando a gente grava de microfone, como é que a gente vai fazer para gravar sem pegar muito ruído externo? Pelo menos isso a gente tinha preocupação, né, dessa qualidade, não pegar ruído externo. Ele sugeriu então que a gente fosse durante a noite para uma sala e na noite então silêncio, ficaria mais tranquilo. Ok. Então ele providenciou lá uma sala e, enfim, descobriu uma sala que ficava aberta, descobriu um jeito de abrir uma sala, enfim, eu não lembro mais qual foi o jeito, mas o fato é que ele arrumou a sala pra gente fazer a gravação. Então a gente subiu, normalmente como faríamos para dormir, no horário previsto, e umas 11 horas, 11 e pouco da noite, uma vez os alunos calmos, praticamente todos já dormindo, os inspetores também iam procurar seu descanso. E aí, a gente combinado, descemos do dormitório para tal sala que ele havia arrumado, que era uma sala do lado, no setor feminino lá da escola do Benjamin Constant. Fomos. Pegamos uma sala de aula, pegamos 4 carteiras, colocamos 2 a 2 de frente. Então eu fiquei numa carteira, né, e ele na minha frente, 2 carteiras depois, mas encostadas uma na outra. Então eu fiquei com o toca-disco na minha frente, ele com a caixa de som e o gravador na carteira dele, o microfone bem próximo à caixa de som, e os discos e fitas nas carteiras ao lado, meu e dele. Ok. Vai daí que lá pelas tantas, no meio de uma gravação, o Jorge começou a andar na sala. É bom dizer que a gente não acendeu a luz da sala, porque para não chamar atenção, né? Para não chamar atenção. Então, o Jorge começou a andar na sala e eu falei, caramba, pensei, né? O Jorge andando para lá e para cá no escuro, daqui a pouco esbarra numa carteira, joga a caixa de som no chão e estraga a gravação, enfim. Quando acabou a música, ele desligou o gravador. Eu então falei com ele, Jorge, cara, quando estiver gravando, não fica andando para lá e para cá na sala não, porque você esbarra numa carteira dessa aí, joga uma caixa de som no chão, estraga a caixa de som, né, e estraga a gravação, enfim. Aí ele virou para mim e falou assim, ué, mas não era você não? Aí fez aquele silêncio assim momentâneo, eu falei, Jorge, vambora? Ele, vamos. E assim, saímos correndo, juntamos tudo que tinha que juntar. Aliás, abrimos a porta antes,
Aquela sensação de estar fechado, uma sensação meio desconfortável. Então abrimos a porta, juntamos tudo que tinha que juntar e corremos. Essa é uma das histórias que eu vivenciei. História de Valéria Versosa. O Bebê Assassino. Essa história que eu vou contar é lá do interior de Minas Gerais, num lugar muito ermo, bem distante, onde as estradas eram de terras, aquele matagal sem fim, e lá longe você avistava uma casa. Numa manhã, uma mulher estava caminhando nessa estrada, quando de repente ela ouve um choro de um bebê e ela parou assim e falou: um choro de bebê? Aqui? Nesse lugar deserto? Que coisa estranha! Mas aí ela continuou andando, né? Que ela achou que ela estava imaginando coisa, né? Mas cada vez que ela se aproximava na caminhada, esse choro se intensificava. E ela pensou: como pode alguém deixar um bebê no meio desse matagal sem fim? Só pode ser uma mãe sem coração. Ela, penalizada, decidiu se aproximar para ajudar o bebê. E ela entrou pela mata fora e o soro era muito forte do bebê. Mas ela, ao avistar, ela viu o bebezinho em um cesto. Conforme ela ia se aproximando, o choro do bebê ia diminuindo até que o choro se transformou numa risadinha de bebê e ela ficou pensando: que judiação! Como pode alguém ter coragem de deixar uma criaturinha dessas jogada no mato? Você é muito fofinho, sabia? Dá um sorriso pra tia, dá? E aí ela, ao mesmo tempo, quando ela foi pegar o bebê no colo, o bebê colocou suas mãozinhas no pescoço dela e, de repente, o bebezinho foi apertando o pescoço daquela mulher e, de repente, só se ouviu um grito. Apesar de ser um lugar ermo, as pessoas que as conheciam sentiu a falta daquela mulher. E quando foram encontrá-la, ela já estava no chão, caída, sem vida. História de Leandro Mendonça. O Último Abraço. Olá pessoal, passando por aqui também para dar minha contribuição, contando aqui a minha historinha, né, sobrenatural. Essa história foi contada pela minha avó, a minha mãe também conta essa história, e segundo elas, aconteceu com um parente próximo
Não lembro bem, mas parece que era um tio da minha mãe, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Isso foi no interior do Rio, né? Naquela época, as pessoas tinham um costume de comprar certas coisas, né, que faltavam em casa, que a gente chamava de birosca, em alguns lugares é chamado de venda, barraca, depende do lugar, né? Aqui era chamado de venda. Então, só que naquela época não existia essa população que tem hoje, esse monte de casa, um do lado da outra. Era tudo muito distante. E às vezes para você ir numa venda dessa comprar um produto, levava horas para ir e voltar. E tudo muito deserto, né? E esse parente da minha mãe, né? O tio da minha mãe, decidiu ir até a uma venda mais próxima, que às vezes levava quilômetros, mais de 1 quilômetro, né? Andando a pé para chegar, porque ele precisava comprar um determinado produto, né, que faltou lá na casa dele, né? Eu não lembro agora qual foi o produto, né? Se não me engano, acho que foi querosene ou alguma coisa assim. Naquela época tinha lampião, tinha geladeira, querosene. Então ele foi comprar. Ele saiu então, né, para comprar o produto. E no meio do caminho, né, ao passar próximo a uma árvore, ele olhou assim e viu uma noiva, né? Uma mulher vestida de noiva assim, aquela hora, já muito tarde da noite, encostada assim na árvore, parou e passou. Nossa, que noiva linda! Mas o que faz uma noiva aqui essa hora, tarde da noite? Se quando eu voltar ela estiver aqui, vou pedir um abraço. E na volta, né, realmente a noiva estava ali. Dizem que ele era assim, meio abusado, não respeitava, né, certas coisas, não acreditava. E ele então pediu um tal abraço à noiva, né, que continuava no mesmo lugar. Oi, você é linda, sabia? Obrigada. Pode me dar um abraço? Claro que sim. E ela então prontamente deu a ele aquele abraço forte, né? E ele foi embora, satisfeito. E chegou em casa e contou para todo mundo o ocorrido. E as pessoas, nossa, você não teve medo, né? Porque uma noiva não vai estar essa hora encostada numa árvore. Ele, não, isso é bobagem. É importante que eu recebi o abraço. Mas logo depois disso, que ele se sentou, né? Ele sentou assim e começou a passar mal. E ninguém entendeu por quê, né? Começou a ser uma dor nos ossos, tá? Muito forte, do corpo inteiro. Foi socorrido, foi levado até um hospital, né? Que não era próximo também na época, né? Era tudo muito longe. E já chegou lá sem vida, né? E o médico então disse que misteriosamente, né, todos os ossos deles quebraram, se enfraqueceu. Por essa razão ele veio a óbito. E essa é a minha história que deixa no ar esse mistério, né? É verdade ou é lenda urbana? O fato é que minha mãe e minha avó contavam essa história. História de Silmar. A mão misteriosa. Eu estudei no Instituto em Lisboa, a cidade onde hoje ainda vivo, que era dirigido por freiras dominicanas. Um dia estava eu brincando com uma coleguinha mais velha que eu, uns 2 ou 3 anos, e ela precisou de ir à casa de banho. A casa de banho, ou o banheiro, ficava no andar de cima. Então, ela saiu, dirigiu-se a umas escadas de madeira, subiu essas escadas, andou mais uns passos
e entrou na casa de banho. A casa era muito grande. Antigamente, esse edifício tinha sido um convento de freiras carmelitas. Nós estávamos a brincar com uma tigelinha de madeira e eu deixei cair a tigela. E quando fui a banhar a tigela, encontrei uma mão pequenina, do tamanho da minha, e quente, como se fosse a mão de um ser vivo. Eu fiquei aterrorizada, gritei. Portanto, na mesma divisão, a que chamávamos o casarão, estava uma senhora a dobrar roupa. Ela dirigiu-se a mim, preocupada, perguntou-me o que é que tinha sido. Eu, toda a tremer, a chorar, contei-lhe. E fora do casarão havia uma divisão a que chamávamos rouparia, que era o sítio, o local onde se guardava a roupa. E quem tomava conta dessa dependência, desse ofício, era uma freira. Não sei se a senhora a chamou, se foi por ter ouvido os meus gritos. Ela saiu da rouparia e inteirou-se do que se passava e foi ao casarão ver se via alguma coisa. Nada viu. Mais tarde eu vim a saber que essa mão era frequente andar por lá. Sabia-se que algumas das freiras já a tinham visto e eu depois, quando mais crescida, soube que uma colega que eu não cheguei a conhecer, uma noite, quando estava na cama, sentiu essa mão apalpar-lhe o fio e as medalhas. Ela ainda conseguiu ver essa mão até ao cotovelo, mas depois teve medo, perdeu a coragem e parou. Esta história é verdadeira. Mas um trabalho concluído.